Vamos fazer a nossa primeira revisão de legislação do SUS para os concursos da EBSERH 2018, com foco na banca que foi escolhida, que é a Sebrasp, que é a mesma banca CES. Aqui é o professor Romulo Passo, nossa equipe aqui do site Romulo Passo está mobilizada para trazer uma preparação direcionada para vocês da área da saúde como um todo, a parte de conhecimentos básicos e especialmente para vocês, enfermeiros, enfermeiras e técnicos de enfermagem. Nós temos um plano de estudo com todo o conteúdo em nosso curso completo de enfermagem para concurso, inclusive com as questões anteriores da EBSERH, com as questões do CESP, com simulados, e você pode fazer uma preparação adequada e vamos verificar que CESP não é uma banca de outro planeta, é uma banca normal que nós precisamos estudar com dedicação para alcançarmos a tão sonhada aprovação. E vamos lá, gente, fazer uma preparação completa aqui para a nossa revisão da legislação do SUS, de acordo com os tópicos que já foram cobrados em editais anteriores da EBSERH. Nós selecionamos aqui algumas provas recentes da CESP, dessa banca, para verificarmos como é que ela traz esse conteúdo. Vamos aqui sem perder tempo. Olha aqui o nosso primeiro tópico, a evolução histórica da saúde pública no Brasil. Professor, já resolvi várias provas da EBSERH e não vi esse tema. Realmente é um tema pouco cobrado nas provas anteriores da EBSERH. Mas CESP é uma banca que adora essa temática, essa compreensão do nosso sistema de saúde. Isso é muito importante, porque para entendermos a situação atual, nós precisamos fazer um resgate histórico, gente. Aqui a gente vai pontuar alguns aspectos. E não estranhe, olha só o que é que nós vamos falar agora das NOBs e NOAs. São as normas operacionais básicas e as normas de assistência à saúde, que faz parte da parte histórica do SUS. Então, nós vamos aqui verificar elas de acordo com a questão histórica. Nós não vamos aqui nos aprofundar sobre as formas de gestão que nós tínhamos. Inclusive, isso nós temos aulas sobre as NOBs e NOAs no nosso curso completo de enfermagem para concurso e no curso de legislação do SUS, no meu livro de legislação do SUS, nós trabalhamos de forma aprofundada. Mas aqui a gente vai verificar de forma geral que pode vir no tópico de evolução histórica que está nos editais anteriores, esteve nos editais anteriores da EBSERH e pode vir no edital do CESP e com certeza, gente, essa banca tem uma grande propensão de trabalhar essa temática. Vamos aqui verificar as NOBs, gente. Nós tivemos então 91, 92, 93 e 96, as NOBs. Então elas serviram para colaborar com a implementação do SUS na prática. Nós tivemos em 1978 a institucionalização do SUS pela nossa Constituição Federal. Nós tivemos a regulamentação do SUS, desses dispositivos constitucionais. Os artigos 196 a 200 são específicos da saúde. Foram regulamentados pelas leis orgânicas da saúde em 1990, Lei 8080 e Lei 8.142. E aqui nós tivemos, a partir de 91, as NOBs com esse objetivo. Porque a saúde ela era centralizada no governo federal, no INAMPS principalmente, que era fragmentado, uma assistência especializada, não tinha uma articulação com demais níveis de assistência, a atenção primária ela era vista a segundo plano. Então nós tínhamos um sistema de saúde complexo e bem pior do que nós temos hoje. Então nós observamos alguns desafios que o SUS enfrenta, mas antes da criação do SUS nós tínhamos uma situação caótica em que a saúde ela não era universal. A saúde era restrita às pessoas com carteira assinada e seus dependentes, pessoas que trabalhavam na zona rural. Nós observamos isso, gente, que as NOBs então serviram para verificarmos alguns aspectos importantes. Por quê? Para termos uma assistência à saúde de qualidade em uma unidade básica de saúde, em uma equipe de saúde da família, em um hospital, em uma unidade de urgência, na UPA, enfim, nós precisamos ter uma gestão, nós precisamos ter uma organização. E as NOBs, elas trabalharam principalmente nisso, para que os municípios e estados que estavam recebendo as responsabilidades, e um dos princípios do SUS foi a descentralização administrativa das ações, tanto das responsabilidades como também receberam recursos para isso, esses entes federativos, e recebem até hoje, nós tivemos essa organização e essa necessidade de estruturar a gestão desses entes federativos. E as NOBs serviram para isso. Professor, então é isso, define as competências de cada esfera de governo e as condições necessárias para que estados e municípios possam assumir as responsabilidades que foram colocadas pela legislação básica, Constituição Federal e leis orgânicas da saúde. Mas nós tivemos uma contradição, infelizmente, no nosso país. É o que mais temos, é contradições. E a NOB 91 e 92, elas tiveram o objetivo foi de dificultar a implementação do SUS.
Professor, mas elas tinham essa missão de implementar o SUS. E as duas primeiras, elas tiveram essa redação. Por quê? Porque elas estavam atreladas ainda ao INAMPS. O INAMPS ele não foi extinto em 88. Ele foi extinto no início da década de 90. Foi uma transição da extinção do INAMPS depois da criação do SUS. Nesse momento que criou o SUS, o INAMPS ainda estava existindo, inclusive com a administração financeira, gente. E a NOB 91 e 92 fez uma organização e um processo de dificultar a implementação do SUS, favorecendo o sistema ainda de INAMPS, dificultando a descentralização e o repasse de recursos para os municípios. As NOBs 93 e 96 nós tivemos avanços significativos, nós vamos falar sobre cada uma delas, olha só. Verificamos, portanto, que as ações necessárias para a implantação do SUS, que foi institucionalizado na Constituição Federal de 88 e nas leis orgânicas da saúde 8080 e 8.142, então elas foram traduzidas aqui nas NOBs, no caso, NOB 93 e 96, mas nas 91 e 92 nós tivemos retrocesso. Nós vamos aqui verificar de forma detalhada aqui a NOB 91, gente. Então, ela inclusive, olha, a resolução do INAMPS, e teve como características centrais dificultar o processo de financiamento e descentralização do SUS, favorecendo as instituições privadas e o repasse de recursos por convênios, principalmente para hospitais e organizações particulares. E isso aqui é importante porque, se for cobrado em prova característica da NOB 91, você já tem aqui no seu material que você baixou. Para baixar o material, diga oi nos comentários e veja o link e tem aqui o acesso dessa revisão importante. Então, NOB 91, características centrais, dificultar o processo de financiamento e descentralização e, consequentemente, dificultar a implementação do Sistema Único de Saúde, que passa a ser, com a Constituição Federal e com as leis orgânicas, ser organizado pelos estados, municípios e União, com ênfase na execução pelos municípios e também de forma acessória, de forma suplementar, pelos estados. Verificamos que a NOB 92 ela manteve o INAMPS como órgão responsável pelo repasse de recursos financeiros aos municípios e estados. Na verdade, foi só uma confirmação da NOB 91. E isto é, continua utilizando o instrumento convenial, convênios. Então, tinha um repasse de recurso de acordo com a produção de serviço, principalmente para instituições particulares, sem aquela transferência de recurso automática, que é feita mensalmente, de forma regular, que com isso garante a estruturação das ações de serviço de saúde nos municípios e estados. Olha como a gente está trazendo aqui também conceitos importantes sobre a gestão do Sistema Único de Saúde. Nós precisamos entender como é feita essa gestão, porque é bastante cobrado nas provas de concurso, especialmente nas provas do CESP. Verificamos também que foi uma forma, olha, como uma forma de transferência de recursos a estados e municípios, que é por meio desse convênio. Então, ainda na NOB 92, que é uma confirmação da NOB 91. Na verdade, foi uma confirmação. E a 93 nós já tivemos aqui o quê? Nós já tivemos aqui uma organização para repasse de recursos e responsabilidades para estados e municípios, o processo de descentralização. Inclusive, precisamos ter a 9ª conferência em 1992 com o tema central: a municipalização é o caminho, porque foi a bandeira de luta da NOB 93 e também da NOB 96. Municipalização, descentralização. Quando a gente fala em municipalização, estamos falando em descentralização. Quando falamos em descentralização, estamos falando em responsabilidades que são feitas pelos municípios e estados. Nós vamos falar sobre isso mais adiante. Mas para que os municípios e estados desempenhem, executem a maior parte das ações de serviço de saúde, porque é onde o cidadão vive, é o local de residência da população, nós temos também a necessidade de repasse de recursos da esfera federal para estados e municípios e dos governos estaduais para os municípios. Olha como é interessante, gente. Então, desencadeou um amplo processo de municipalização da gestão, com a habilitação dos municípios nas condições de gestão criadas, incipiente, parcial e semiplena. Aqui não tinha ainda aquela gestão total pelos municípios. Aqui a gente tem incipiente, parcial e semiplena. No nosso curso completo de enfermagem, a gente especifica as características de cada uma delas, mas aqui a gente está na temática de evolução histórica da saúde no Brasil.
Então, precisamos entender essa revolução e as principais características da NOB 93. Gente, olha só como é importante. Cria a transferência regular e automática, fundo a fundo. Esse recurso, quando você vai no site fns.gov.br, você pode verificar que todo mês o Fundo Nacional de Saúde repassa recursos para os estados e municípios desempenharem ações. A exemplo da Estratégia de Saúde da Família, financiamento do SAMU, financiamento de hospitais, financiamento da média e alta complexidade, assistência farmacêutica. Então, esse recurso é que garante que os municípios e estados desempenhem suas responsabilidades, suas atribuições. Então, aqui nós tivemos um marco importantíssimo em 1993, com a transferência regular, mensal e automática. Não precisa ter uma produtividade daquele município, um convênio. Aqui desburocratiza, aqui facilita o acesso a recursos para estados e municípios para que eles possam desempenhar as ações e ter um recurso ali garantido para assumir compromissos com fornecedores, com a contratação de recursos humanos, enfim. E o teto, olha só, gente, que essa transferência regular automática que é fundo a fundo, do teto global da assistência para municípios que estavam em gestão semiplena. Então, os municípios com gestão semiplena recebiam esses valores. Olha como é interessante. Não era todo o município, que se aquele município não tinha organização administrativa nenhuma, ele não tinha condição de fazer essa gestão de recursos. Então, foi um processo lento que ocorreu na organização da gestão. E para que a gente tenha hoje um sistema de saúde cada vez mais organizado, a gestão precisa ser estruturada. Olha como é interessante. Habilitou os municípios como gestores responsáveis, gente, pelas situações de saúde. E aqui você vai grifar. Olha como é importante. Foram instituídas as comissões intergestores, bipartite, que é a nível estadual, e tripartite a nível nacional, como importante espaço de negociação, pactuação, articulação e integração entre gestores. Vamos aproveitar aqui já para trazer a temática, principalmente da Lei 8080 e do Decreto 7508, ao falarmos dessas comissões. Nós sabemos que o controle social tem a participação da população. Então, a participação popular por meio dos conselhos de saúde, por meio das conferências, e nós temos que é deliberativo o Conselho de Saúde, tem atribuições importantíssimas. Mas, além dessa instância que é popular, nós temos a instância de gestão, que é uma articulação entre os municípios, entre os estados e entre o governo federal, por meio das secretarias municipais de saúde, secretarias estaduais de saúde e o Ministério da Saúde. Precisam ter uma interligação, um compartilhamento, uma gestão solidária, porque o SUS ele não é feito de forma individual, cada ente federativo. Nós precisamos compartilhar diversas ações, tem vários fluxos, tem uma interdependência entre os entes federativos, para que a gente tenha acordos, para que a gente firme pactuações, precisamos dessas comissões. Se for algo a nível estadual, vai ser feito entre os municípios, entre as secretarias de saúde dos municípios, por meio do COSEMS, que é o Conselho dos Secretários Municipais de Saúde de cada estado, e Secretaria Estadual de Saúde. Então, gestão estadual, gestão municipal unida para resolver demandas a nível estadual. Se for algo a nível nacional, nós teremos o CONASEMS, que é a representação dos municípios, das secretarias municipais de saúde, mais de 5.500, por meio do CONASEMS, que é o Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde. O CONAS, que é as secretarias estaduais de saúde, são as secretarias estaduais de saúde, que é o Conselho dos Secretários Estaduais de Saúde e o Ministério da Saúde. Então, tem representatividade dos municípios, dos estados e do Ministério da Saúde para decidir questões que tenham amplitude nacional. Um exemplo disso, para se aprovar a nova Política Nacional de Atenção Básica, que foi aprovada agora em 2017. Quem é que decidiu? A CIT, Comissão Intergestores Tripartite. Para se aprovar o Pacto pela Saúde lá em 2006, quem foi que definiu? Também a CIT. Então, observamos que ações que são de gestão a nível nacional, CIT, a nível estadual, CIB. E nós tivemos, desde 2006, com o Pacto pela Saúde, a criação das comissões regionais, em cada região de saúde, que antigamente chamava-se Colegiado de Gestão Microrregional. Hoje chama CIR, Comissão Intergestores Regionais, que foi definida
na nossa legislação do Decreto 7508, que regulamenta a Lei 8080. Olha só, professor, então ficou bem claro. CIT a nível federal, CIB a nível estadual. Questões que são de cada região de saúde, nós vamos falar sobre elas aqui ainda nessa aula. Nós temos que é pactuado na CIR, Comissão Intergestores Regionais. Vai pactuar, negociar, são acordos, e aqui não tem a participação obrigatória da população. A população pode participar em qualquer ambiente, em qualquer espaço do SUS, mas aqui são deliberações dos gestores, algumas questões de gestão do SUS. Professor, tudo isso deu para entender bem. Agora, aqui nós estamos falando sobre a NOB 93, foi ela quem criou a CIT e a CIB. Por que eu preciso saber disso? Porque é bastante cobrado nas provas de concurso. Inclusive, eles colocam muitas vezes a NOB 96 é quem criou essas instâncias colegiadas aqui do SUS. Então, vamos aqui entender essas instâncias de pactuação, na verdade, instâncias de pactuação do SUS. Vamos verificar que tem o objetivo também, vigiar, controlar o aparecimento de epidemias, isso de acordo com características da NOB 93. Agora nós vamos para a NOB 96. Ela evoluiu mais ainda, fortaleceu a CIB, por isso que muitas pessoas têm essa dificuldade de assimilar quem criou a CIB-CIT. Foi criada pela NOB 93 e fortalecida pela NOB 96. Aqui nós temos transferência de recurso, aqui foi criado o piso da atenção básica, que é um recurso que ajudou a financiar a atenção básica, especialmente a estratégia da família, nessa época que estava na sua organização inicial. E nós tivemos aqui que a ênfase da NOB 96 foi para a municipalização, financiamento e mecanismo de gestão do SUS. Foram evoluindo. Nós tivemos a evolução dos mecanismos de gestão dos estados e municípios. Bem interessante. Definir o papel e as responsabilidades de cada esfera de governo na construção do SUS. E também nós tivemos aqui alguns objetivos gerais. Promover e consolidar o pleno exercício por parte do poder público municipal da função de gestor da atenção à saúde de seus habitantes, com a respectiva redefinição das responsabilidades dos estados, Distrito Federal e União. Então, os municípios assumir cada vez mais a responsabilidade pela gestão dos serviços de saúde em cada município. Caracterizar a responsabilidade sanitária de cada gestor, diretamente ou garantindo a referência, explicitando um novo pacto federativo para a saúde. Então, novos fluxos foram definidos, qual a responsabilidade de cada gestor dos municípios, estados da União. Então, tem aqui um detalhamento do que foi disposto na legislação básica do SUS, que é a Constituição Federal e as leis orgânicas da saúde. Reorganizar o modelo assistencial, descentralizando aos municípios a responsabilidade pela gestão e execução direta da atenção básica de saúde. Foi criado o piso da atenção básica. Nós sabemos que os municípios precisam executar pelo menos, o município com a menor estrutura administrativa tem que executar as ações de atenção básica e vigilância em saúde. Observamos que isso aqui foi enfatizado bastante. 996, foco também aqui na atenção básica. Nós temos aqui aumentar a participação percentual da transferência regular e automática, fundo a fundo, dos recursos federais a estados e municípios. Nós tivemos aqui um aumento considerável no repasse de recursos do governo federal para estados e municípios, com um amadurecimento desse processo de descentralização com ênfase para a municipalização, reduzindo a transferência por remuneração de serviços produzidos. Aquela que é bem antiga, que são convênios. Produziu tantos procedimentos, recebe um valor especificado, muitas vezes não é regular, não tem uma periodicidade, tem a burocracia, tem uma facilidade, muitas vezes, de ter um processo de desvio de recursos, enfim, precisamos ter mecanismos mais modernos de organização do sistema de saúde, e o SUS foi evoluindo no decorrer do tempo. Se você hoje observa que tem desvios ainda de certas naturezas no nosso sistema de saúde, na época de sua criação e anteriormente a ele, era muito mais grave. E nós temos aqui, então, uma melhoria que não é o que a gente gostaria, mas que vem ocorrendo no decorrer dos anos. Vamos aqui verificar. Fortalecer a gestão do SUS. Gente, compartilhada, olha só a palavra-chave. Compartilhada e pactuada entre os governos municipais, estaduais e federais, por meio das comissões intergestoras bipartite e tripartite, como espaços permanentes de negociação e pactuação entre os gestores. Negociação, pactuação, compartilhada, olha como é interessante, pactuada. Então, são características da gestão solidária do SUS entre os entes federativos.
Observamos então, gente, essa necessidade de organização do nosso sistema de saúde, da gestão compartilhada, pactuada, desse espaço de gestão solidária. Os municípios, eles não trabalham sozinhos. Inclusive, as referências recebem demandas de pessoas de outros municípios. Precisa ter uma organização, precisa ter um repasse de recursos para que o município referência desempenhe essas ações. Também um sistema de regulação de todo o sistema. Tem que ter também essa contrarreferência. Enfim, são ações que nós observamos que são necessárias uma organização, uma pactuação entre os entes que é feito por meio das comissões de intergestores, principalmente. Nós temos aqui, então, que foi fortalecido esse processo aqui de pactuação, de acordo com a NOB 96. Falaremos agora sobre as normas operacionais de assistência à saúde, NOAS 2001, que é a NOAS número 1 2001, que são normas importantes, essas NOAS, nós temos duas, em relação à gestão regionalizada e hierarquizada. Aqui nós falaremos de redes de atenção à saúde, dessa organização das regiões de saúde que tivemos com foco principal aqui na nossa NOAS, esse trabalho e essa organização da gestão do SUS nessa perspectiva. Olha, de acordo com a portaria 95/2001, nós tivemos aqui o resultado de um longo processo de negociação que envolveu o Ministério da Saúde, o Conselho Nacional de Secretários de Saúde, que representa aqui as secretarias estaduais de saúde, e o Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde, CONASEMS, que representa as secretarias municipais de saúde de todo o país. Isso aqui, gente, foi feito por meio da CIT, Comissão Entre Gestores Tripartite, que reúne esses representantes. Tivemos, então, como foco principal promover um aumento da equidade na alocação de recursos e no acesso da população às ações de serviço de saúde em todos os níveis de atenção, principalmente para estruturar os pontos de atenção que estão mais frágeis, os estados que tinham uma cobertura assistencial baixa, que não tinham um acesso, porque essa pessoa vai ter um acesso dificultado e muitas vezes ela vai para outra região e vai prejudicar também o acesso daquelas pessoas da outra região. Enfim, organizar e ter a equidade, que é priorizar os problemas que existem na rede de atenção à saúde. Então, nós tivemos aqui como foco também da nossa NOAS, aqui 2001. Observamos a regionalização, que é um processo importante de compartilhamento de ações entre os municípios e estados, com o plano diretor de regionalização. Esse plano diretor definiu aqui as regiões de saúde, os fluxos entre os municípios. Então, é um plano importante. Lembre-se do plano diretor de regionalização, NOAS. Temos também que é um instrumento de ordenamento do processo de regionalização da assistência em cada estado e no Distrito Federal. Então, cada estado com seu plano diretor de regionalização. Isso desde a nossa NOAS. Define as prioridades de intervenção coerentes com a necessidade da população e garante acesso dos cidadãos a todos os níveis de atenção à saúde. E isso de forma regionalizada. É importante verificarmos isso. Prioridades de intervenção coerentes com a necessidade da população. E isso no processo de regionalização. Tudo isso definido no plano diretor de regionalização. E o plano diretor de investimentos. Para termos esse processo de regionalização, precisamos de recursos. Então, visa identificar prioridades e desenvolver estratégias de investimento de forma a promover o quê, gente? A equalização da oferta de recursos assistenciais em todos os níveis de complexidade do sistema de saúde. Quando se fala em todos os níveis de complexidade, nós estamos falando da regionalização? Não, nós estamos falando da hierarquização. Hierarquização, que são as ações integradas da atenção básica, média e alta complexidade. Regionalização, isso feito de forma organizada pelas regiões de saúde, pelos municípios em cada estado da federação, tendo também um processo de regionalização entre estados vizinhos em algumas situações. Então, esse plano de investimentos, de acordo com a necessidade de se organizar a regionalização dos estados. Então, de acordo com a NOAS, gente. Vamos agora para a nossa primeira questão da nossa banca CESP. Essa de múltipla escolha. Professor, eu fiquei sabendo que a banca CESP só elabora questões de VOF. Se você errar uma, elimina uma questão que você acertou. Isso é um foco da banca CESP, realmente, mas também ela elabora questões de múltipla escolha ABCDE, como nós verificamos recentemente. Provas da banca CESP aqui do TRT da 8ª região foram ABCDE, enquanto do TCE Pará
foram VOF. Vamos verificar aqui na nossa aula, gente. Questões das duas abordagens. Não se preocupe, tudo de acordo com a temática que nós estamos estudando. Fizemos um apanhado geral sobre as normas. De forma geral, nós trouxemos as principais informações e vamos responder a nossa primeira questão dessa banca que é temida por alguns concurseiros. Mas para você, minha amiga e meu amigo, que está conosco, que terá uma preparação com motivação, garra, um estudo diário, vai responder praticamente todas as questões anteriores dessa banca, vai ser bem fácil a aprovação. É isso que a gente precisa focar, na nossa preparação, pois a aprovação depende da preparação adequada que você está fazendo e vamos seguir firmes juntos rumo à tão sonhada aprovação que vai vir. Falamos várias vezes essa palavra porque tem que ficar em nossa mente. Olha só, gente, nossa primeira questão, assinale a opção que apresenta a correta relação entre a legislação indicada e seu conteúdo. Bem simples a questão que nós tivemos aqui. Letra A, Norma Operacional de Assistência à Saúde, que é a NOAS 1/2001, tem como características aqui o quê? Planos diretores de regionalização e de investimentos e redes de assistência no SUS. Perfeito, gente. A nossa letra A falou em regionalização, hierarquização, redes de atenção, plano diretor de investimentos, plano diretor de regionalização, falou das NOAS. Então, letra A está perfeita, é a nossa resposta. Letra B, Lei número 8080 de 1990, Participação Popular, Controle Social e Financiamento no SUS. Nós sabemos que trata-se da Lei 8.142. Essas situações, gente, não da Lei 8080. Na letra C, Lei número 8.142 de 1990, Organização e Funcionamento dos Serviços de Saúde no SUS. Então, aqui nós temos que é a lei, o que, gente? 8080, acrescentando que é a organização e funcionamento do serviço de saúde no Brasil, tanto na instituição privada como no SUS. A Lei 8080 trata da organização da saúde brasileira e não apenas do SUS. Olha só, temos que ter atenção nisso. De toda forma, está errada a nossa letra C. Vamos agora para o item D. Norma Operacional Básica, NOB, SUS 1996. Comissões intergestoras tripartite e bipartite. Professor, esse item também está verdadeiro, pois essa NOB fortaleceu essas comissões intergestoras tripartite e bipartite, a CIBS em cada estado e a CIT a nível federal. Mas quem criou, gente? Quem institucionalizou essas instâncias de pactuação no SUS? Foi a NOB 93. Precisamos ter atenção sobre isso. Professor, você falou também no início lá da NOAS, que é a 01/2001. Nós tivemos também a NOAS 01/2002, que reforçou o que a NOAS de 2001 trouxe, gente. Então não tem algo que vai diferenciar essas NOAS. Quando se trabalha NOAS, geralmente cobra de uma forma geral esses aspectos que nós falamos, de regionalização, hierarquização, enfim, trata das redes de atenção à saúde. Aqui na nossa letra D está falsa. Você vai colocar aí NOB 93. E na letra E, Emenda Constitucional número 29 de 2000, que nós tivemos lá aquela organização da transferência de recursos dos estados, municípios e também da União, a participação na saúde. Todos têm que ter uma participação mínima de recursos na saúde, que nós sabemos que municípios, 15% da sua receita própria, pelo menos, estados, pelo menos 12% de sua receita própria de impostos estaduais, e do Distrito Federal, 15 ou 12, vai depender da receita de imposto, porque o Distrito Federal é um ente misto. Lá tem, por exemplo, ISS, que é um imposto que é tipicamente municipal, e o ICMS, que é um imposto tipicamente estadual. Então, a arrecadação desses impostos, ICMS, 12% para a saúde, ISS, 15% para a saúde no Distrito Federal. E a União, pelo menos 15% da receita corrente líquida. Olha como a gente já trouxe aqui informações de outra temática. E verificamos que a letra E, olha só o que ela diz, exclusão dos estados na participação do financiamento dos serviços de saúde dos municípios do SUS, gente. Claro que não. É a inclusão de todos os entes federativos nessa responsabilidade de financiar o SUS. Olha como é interessante. Nós tivemos aqui um amadurecimento que as ações e serviços de saúde, elas eram desempenhadas principalmente pelo governo federal. Tivemos a descentralização como um dos princípios e diretrizes do SUS.
e as ações passaram a ser desempenhadas também e principalmente pelos estados e municípios, gente. E tivemos um aporte de recursos federais para os estados e municípios. Mas também é necessário que estados e municípios coloquem sua contrapartida. E isso também foi fortalecido. Então nós tivemos um ganho duplo. As pessoas podem falar, professor, esse fato de ter municipalizado a saúde é muito arriscado porque tem os gestores que não são bem intencionados e têm essa dificuldade na organização do serviço de saúde. Mas com a municipalização, com a descentralização, nós tivemos um aumento de responsabilidade dos gestores, dos municípios, dos estados. E isso, de certa forma, contribuiu para aumentar significativamente, olha só, quase não sai, o financiamento também das ações e serviços para esses entes por eles próprios. Olha como é interessante. Vamos aqui seguindo. Nós estamos aqui fazendo um apanhado sobre a legislação do SUS. Você pode perceber que ao comentarmos questões, ao debatermos, nós entendemos como funciona esse sistema de saúde, que é essencial esse entendimento para as questões do CESP, para as questões dessa banca, que traz, muitas vezes, questões interpretativas e não apenas literais, de acordo com as normas. Por exemplo, a OCP é literalidade das normas e nem é cobrada essa parte de entendimento do sistema de saúde. Aqui no CESP a gente precisa compreender como um todo, pois vai facilitar bastante a sua resolução da prova e, consequentemente, a aprovação. Vamos seguindo aqui. Nós verificamos que não tem exclusão dos estados no financiamento da saúde brasileira do SUS. Questão número 2. Aqui nós já trouxemos questões VOF. Olha como é feito lá na prova, gente, do CESP, esse tipo de questão. A primeira questão, ABCDE, CESP. Aqui, VOF. CESP tem as duas abordagens. Então, com relação ao Sistema Único de Saúde, julgue os próximos itens. É dessa forma, gente. Você vai colocar VOF. E a depender do edital, na maioria das vezes, traz isso. Se você, por exemplo, marcar aqui a questão 2 como falsa e ela for verdadeira, você, além de perder ela, perde outra que você acertou. Ou seja, uma que você errar anula uma que você acertar. Por isso que temos que ter um domínio maior da literatura e ter cuidado para não termos uma pontuação muito baixa, assinalando questões e alternativas que a gente tem dúvidas. Então, CESP não pode ter dúvidas, tem que assinalar o que a gente tem certeza. Esse é o foco central. Professor, mas como é que eu vou ter certeza? São poucos temas do edital, gente. Fazer um estudo, resolver várias questões na hora da prova não vai ter erro. Você vai acertar a maior quantidade de questões possível. Aquelas questões, 5 questões, 10 questões, que muitas vezes as provas do SESC, quando são VOF, são bem mais questões, não é apenas 50, são 70, são 120 questões, que é VOF. Você vai deixar uma pequena parcela que você não tem um domínio, que você tem muita dúvida, muitas vezes em branco, porque vale a pena do que você errar aquela questão assinalando, chutando e anular uma questão que você acertou. O CESP ele traz essa abordagem por isso. Quer que você assinale o que você tem domínio. Por isso que você vai adquirir domínio aqui em todas as temáticas. Vamos verificar o item 2. O Sistema Nacional de Saúde brasileiro, embora tenha semelhanças com os modelos de saúde de países desenvolvidos como Inglaterra, Canadá e Itália, que são sistemas universais, gente. Nem todo sistema de saúde é universal. Um exemplo típico, Estados Unidos, lá não é universal. Então lá as pessoas precisam pagar. Tem incentivos, tem aquele Obamacare, que ficou bem famoso, que Barack Obama ele tentou trazer mais ações de serviço de saúde para a população que não tinha acesso, porque é bem caro lá. Vocês já devem ter visto já várias informações sobre isso. Então, nós temos que a saúde dos Estados Unidos não é universal. Olha como é interessante essa informação. Mas aqui na Inglaterra, Canadá, Itália, a Inglaterra tem um dos melhores sistemas públicos e universais do mundo. Então, nós sabemos aqui, no que se diz respeito ao seu alcance social, apresenta um contraste importante relativamente ao seu financiamento, que maneja recursos per capita muito aquém aos desses países. Ou seja, o Sistema Nacional Brasileiro tem uma semelhança com os sistemas de saúde da Inglaterra, Canadá e Itália, com a questão da estruturação da atenção básica, com a questão da universalidade. Mas, no Brasil, nós temos um financiamento per capita bem pequeno, gente.
em relação a esses países. Por isso que o SUS não funciona da forma que deveria. É uma das causas. Além disso, também a corrupção, a desorganização administrativa, a gestão desorganizada, desarticulada, enfim, nós temos alguns desafios a serem enfrentados. Então, esse item 2 está certo, verdadeiro. Vamos aqui para a nossa terceira questão. As políticas públicas de saúde vigentes objetivam eximir o Estado da responsabilidade pela saúde como um bem público e estabelecer que o indivíduo deva ser o provedor principal dos serviços que impliquem atendimento na área da saúde. O que é que nós temos na nossa Constituição Federal de 1880? A saúde é um direito de todos, dever do Estado. Então, o Estado não pode se eximir da responsabilidade de ofertar ações de serviço de saúde para toda a população, não apenas para a população carente. Então, esse item 3 está, gente, com certeza errado. Então, você vai marcar na sua prova que é um item falso. E o principal provedor da saúde é o Estado. Agora, o Estado, com essa responsabilidade, não exclui a responsabilidade das pessoas, das famílias e das empresas e da sociedade como um todo. Então, temos também a responsabilidade nossa, mas o Estado é quem deve oferecer ações e serviços de saúde. Então, nós percebemos aqui que não é um bicho de sete cabeças responder uma prova dessa banca CESP. Vamos aqui, olha só, gente, seguindo, esse item 3 está errado, essa questão 3 está errada. Questão número 4. Então, nós observamos aqui que VOF, cada item é uma questão. Olha só, gente, questão número 4. Pela legislação do SUS, o Estado tem o papel de prover cuidados de saúde para a população que não tem poder de compra. Olha só, gente, a pessoa não tem poder de compra, o Estado tem que prover a saúde para essas pessoas, devendo estimular na população de maior poder aquisitivo a aquisição de serviços no sistema de saúde suplementar. Quem tem um poder aquisitivo melhor, o Estado incentivar a essas pessoas adquirirem planos de saúde. Aí você pode me falar, professor, mas o ministro da Saúde atual, ele está enfatizando essa questão de planos populares de saúde, enfim. Olha, gente, como é importante. Um princípio basilar do SUS é a universalidade. Então, o SUS ele não tem esse papel de oferecer ações de serviço de saúde para a população carente e para a população que tem uma renda melhor, ser incentivada a ter planos de saúde. Então, nós precisamos ter uma atenção ao que dispõe a legislação, gente. Esse item está falso. Então, o SUS é universal. E isso não quer dizer que a pessoa que tem um poder aquisitivo econômico melhor e queira adquirir seu plano de saúde, ela pode fazer isso tranquilamente. Mas, por exemplo, não podemos ter incentivos fiscais para os planos de saúde pelo governo, não poderemos ter, como tinha na época do INAMPS, incentivos para a construção de hospitais particulares, porque o foco é o SUS. A iniciativa privada ela é livre, está na Constituição Federal, em relação às ações de serviço de saúde. Mas ela não vai ser incentivada pelo governo, pelo Estado, gente. Quem tem que ser estruturado pelo Estado são os sistemas de saúde pública. Inclusive, a estratégia de saúde da família, ela não é um sistema pobre para pobres, como algumas pessoas querem que a população acredite. É um sistema de saúde que é universal para toda a população, que vai promover, que vai desempenhar ações de reabilitação, de prevenção, enfim. O SUS, ele, inclusive, temos ações que só o SUS oferece. Exemplo de quê, gente? A exemplo de transplantes, a exemplo de sangue, a exemplo das ações que são oferecidas pela vigilância sanitária, enfim. Olha que a letra, essa nossa questão número 4, está erradíssima. Então vamos lá, é responder questões, amadurecer nosso pensamento para que a gente possa fazer uma boa prova. Se você está assistindo esse vídeo e não está respondendo as questões com antecedência, olha só, não esqueci de você. Dê uma pausa no vídeo, é uma opção, e vai respondendo. Outra opção é responder logo todo o material que está aqui nos seus comentários em PDF. Você vai dizer oi, vai curtir essa publicação para receber tudo que nossa equipe posta nas redes sociais e depois assistir essa nossa aula. Então, tem essas duas opções. De toda forma, precisa responder com antecedência. Vamos seguindo aqui, gente. Falaremos agora sobre a evolução histórica da saúde brasileira de forma bem sintética. Para aprofundamento, sugerimos a nossa aula sobre a evolução histórica no nosso curso completo de enfermagem. Tanto a aula escrita como as aulas em vídeo. A professora Nathalie é professora dessa
temática, sim uma aula que está bem organizada, com várias questões comentadas, e nós verificamos que CESP adora cobrar esses tópicos de evolução histórica da saúde brasileira. Vamos aqui verificar. Então, em 1923 a 1933, nós tivemos as caixas de aposentadoria e pensão por cada empresa. Então, cada empresa tinha sua caixa. Em 1933 a 1966, se transformaram em institutos. Era por categoria profissional. Um exemplo. Em relação às empresas dos marítimos, tínhamos 6 caixas de aposentadoria e pensão de cada um dos marítimos e de empresas diferentes. Em 1933 a 66, nós tínhamos então só um Instituto de Aposentadoria e Pensão dos Marítimos. Um Instituto de Aposentadoria e Pensão de que, gente? De aposentadoria e pensão dos comerciários, dos bancários. Então era por categoria profissional. E esses institutos, da mesma forma que as caixas, ofereciam ações básicas de saúde e previdenciárias para os trabalhadores e seus dependentes. Em 1966 a 77, tivemos a unificação desses institutos de aposentadoria e pensão do INPS. Então, todos os trabalhadores do Brasil, formalmente, que eram regulamentados, faziam parte do INPS, com seus dependentes. O INPS ele ampliou tanto que teve uma descentralização e criou-se o INAMPS para cuidar apenas da parte da saúde da Previdência Social Brasileira, em 1977. Até 93. Vejam só que ele foi excluído, ele foi interrompido em 1993. E o SUS foi criado em 1988. Nós falamos sobre isso no início. Teve essa transição entre a instituição do SUS, a criação do SUS, com a extinção do INAMPS. Sabemos que o SUS passou a saúde a ser universal, descentralização, com a municipalização, a regionalização, a estruturação do sistema como um todo, com seus princípios e diretrizes, que foi uma luta popular. O SUS não é algo que veio dos governantes, mas sim da sociedade, e os governantes tiveram que instituir esse sistema universal com o direito à saúde sendo uma garantia basilar, que é um direito de cidadania. Vamos para a nossa questão 5. Olha como é interessante, gente. No modelo de saúde anterior ao SUS, que é o modelo da medicina previdenciária, que nós tivemos o quê? CAPS, depois os IAPS, depois o INPS e INAMPS, nós tínhamos como características principais. Olha só, vamos aqui. As características principais eram a centralização político-administrativa, isso mesmo, e a tomada de decisões a cargo da técnico-burocracia e sem a participação popular direta. Isso, gente, está perfeita essa assertiva, essa questão, pois traz exatamente essa centralização no governo federal por meio do INAMPS, por meio do INPS, que fazia de forma desorganizada, fragmentada, não tinha participação da população. Essa nossa questão número 5 está verdadeira, certo, gente? Verificamos aqui tranquilamente. Então, a partir da nossa análise, estamos percebendo que as questões do CESP, elas são bem tranquilas. Precisamos estudar, claro, precisamos organizar nosso estudo. Não podemos deixar de estudar nenhum conteúdo, porque isso é um perigo muito grande. Precisamos fazer um estudo de forma responsável de todo o conteúdo do seu edital. Isso vai ser suficiente, juntamente com a resolução de várias questões de provas anteriores, de outras bancas e do CESP, você alcança a tão sonhada aprovação.